encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Deus prometeu o melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Se meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Será. Eu quero ouvir a igreja declarando isso bem alto. Será. Mais uma vez será pra sempre meu. Liberto eu fui. Misericórdia e perdão, eterno amor,
aqui perdi. Estando cego pude ver Cristo me resgatou. Obrigado, Senhor! Um grito de júbilo àquele que viveu. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor,
noite a todos que nos acompanham pela internet. Gostaria de começar, que abrissem a Bíblia em Salmo 125, versículo 1 e 2, que nos diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta do seu povo, assim como em volta do monte, o povo em Jerusalém, assim está o Senhor. Ele está em nossa volta. E é muito fácil confiar em Deus, demonstrar confiança em Deus, quando está tudo bem, quando estamos levando a vida numa boa, na tranquilidade. Mas a gente vê que o povo de Deus a todo momento é constantemente testado, desde Abraão, Jacó. A gente vê o povo no deserto sendo testado em momentos de adversidade, e Deus nos testa essa nossa confiança. Mas notem que Ele não diz que as adversidades não viriam, Ele não diz que as tempestades não viriam, que pandemias não viriam. As adversidades vêm, mas a promessa dele é que os que confiam nele são firmes como os montes. O vento vem e bate, pega sol, pega tempestade, mas ele se mantém lá firme. E assim como um pássaro, ele está ao nosso redor, nos protegendo. E gostaria que a gente refletisse nessa música que queremos cantar agora, que diz exatamente isso. Que os que confiam nele são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Senhor, meu Deus e Pai, toca os nossos corações e renova as nossas mentes, Deus. Obrigado por tua soberania sobre nossas vidas, Pai. Obrigado por ter cuidado de nós, por estar constantemente cuidando de nós, Deus. Conduza esse culto conforme a tua vontade, ó Pai. Toca nos corações daqueles que nos acompanham pela internet, ó Deus. Toca os nossos corações, meu Deus. Nos ajude a confiar em Ti, ó Pai.
É o que te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Em Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz o seguinte: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Como eu disse, Deus testa o seu povo. E não foi diferente com Jó. Todos aqueles que sabem a história de Jó sabem pelo que ele passou, pelas adversidades e pelas dificuldades a qual ele passou. E ainda assim, ele não amaldiçoou a Deus, ele não reclamou, ele não se queixou, porque ele sabe que Deus é soberano. Ele confiava no amor de Deus. Ele confiava na soberania de Deus. E sabia que tudo estava debaixo do controle dele e debaixo da sua soberana vontade. E convido você a ficar de pé, para que a gente possa adorar a Deus, pois foi o que Jó fez. Ao invés de murmurar, ele adorou a Deus. Expressou o quão grande esse Deus é. E o resultado final a gente sabe. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em todos os nossos dias, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, aprender a confiar no Teu infinito amor, ó Deus. Nós agradecemos, ó Pai, pela Sua bondade, pela Sua fidelidade, pela Sua justiça, ó Deus, que dura para sempre, ó Deus, e permanece sobre as nossas vidas. Nos ensina, ó Deus, a confiar em Ti, ó Deus, e a entregar as nossas vidas a Ti. E aprendermos, ó Deus, a ouvir a Tua palavra, ó Deus, a Tua voz, ó Deus, para nos guiar a cada dia das nossas vidas, para vivermos, ó Deus, de uma forma que agrada ao Senhor e glorifica ao Senhor a todo instante das nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua obra, ó Deus, que fez com que nós, ó Deus, pudéssemos ser salvos, ó Deus. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é um Deus grande, ó Deus, e é aquele que é único e é digno de ser louvado, ó Pai. Abençoe, ó Deus, o restante dessa noite, que possamos agora, ó Deus, nos atentar à Tua palavra, ó Deus, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a concentrarmos nela nesse momento, ó Deus. Tire do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que tira o foco, ó Deus, de prestarmos atenção na Tua palavra nesse momento, ó Deus, e que o nosso coração possa estar atento, ó Deus. Use a vida do pastor nesse momento para fazer a Tua vontade, ó Deus, e conduzir esse culto, ó Deus, de uma maneira que agrade ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nesse momento, ó Pai. Amém. A graça e a paz do nosso Deus a você que nos acompanha pela internet, aos nossos irmãos que aqui estão. E quando pensamos nesse Deus grande como cantamos, de fato tudo deveria sumir do nosso pensamento, no sentido de nos trazer medo, desconfiança. E como é bom por um momento, enquanto cantávamos, justamente esquecer de números, estatísticas, situações. E de repente até mesmo pensando no teu trabalho, amanhã que você volta e você tem toda aquela pressão sobre aqueles que estarão trabalhando junto com você. E quando nós vemos as notícias, os números aumentando, obviamente que essa tensão e essa preocupação aumenta. Quando nós olhamos para Deus, lembramos um Deus sempre fiel. E a sua grandiosidade justamente mostra a sua soberania sobre todas as coisas, mostrando que Ele nunca muda. A sua fidelidade é de geração em geração. E nada melhor então do que nós pensarmos um pouquinho sobre essa fidelidade. Tanto aquilo que nós vemos da parte de Deus para nós, que é uma fidelidade total, plena, perfeita, abundante, mas também a nossa contrapartida diante desse Deus que é totalmente fiel e que nos chama também a viver em fidelidade com Ele. E por isso nós vamos iniciar uma série de mensagens temáticas ou voltadas a esse tema da fidelidade total. Hoje falaremos sobre essa fidelidade em tempos difíceis, mas no mês que vem nós falaremos sobre como enfrentar o desânimo ou essa fidelidade na vida a dois, nas finanças, no uso correto do nosso tempo. Ou seja, é uma temática que abrange todas as áreas da nossa vida. Quando nós lembramos do livro de Romanos, ou da Epístola de Paulo aos Romanos, é bem
objetivo o sentimento de Paulo em mostrar justamente a ação do homem quanto ao seu pecado e como ele corresponde a esse pecado. Os capítulos primeiros o capítulo 1, 2 e 3, justamente mostram como o povo como um todo, não fosse apenas judeus, mas gentios, eles tinham simplesmente abandonado Deus, e eles não buscaram a Deus, não tinham interesse de buscar a Deus, estavam totalmente corrompidos no seu caminho. E por consequência, o que nós vemos o próprio Paulo dizendo é que não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. O salário do pecado, dessa ação ou dessa reação contra Deus, é a morte. Todos carecem da glória de Deus. E quando olhamos a nossa vida, a nossa própria depravação, no sentido de nós espiritualmente sermos incapazes de fazer aquilo que Deus requer de nós, a pergunta é como que nós podemos ter uma fidelidade a Deus, uma fidelidade total, franca. Se nós formos fiéis ou francos conosco mesmo, nós vamos perceber que na nossa jornada diária nós falhamos com Deus. Nós somos infiéis no nosso proceder, os nossos pensamentos nos traem. E quando vemos, nós somos levados justamente a ver uma vida longe de Deus, com o nosso pensamento totalmente fora daquilo que Deus exige de vida com Ele. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que é possível sim ver uma vida de fidelidade com Deus. Homens e mulheres viveram uma vida de fidelidade. Obviamente, em momentos tiveram suas baixas, mas viveram uma constância com esse Deus. E isso mostra uma coisa: essa fidelidade, ou esse prosseguir em fidelidade, não está baseado na nossa fidelidade, na nossa capacidade de sermos fiéis com Deus, mas simplesmente porque há um Deus maravilhoso que nos capacita a sermos fiéis a Ele mesmo. E uma das coisas que nós lembramos da fidelidade de Deus é porque Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra. E há uma promessa bíblica que há um Deus que trabalha em nós e através de nós. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 1, os versos de 1 a 21. Quando falamos de fidelidade, lembramos que a fidelidade, segundo o dicionário Aurélio, é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, é leal, é a constância nos compromissos assumidos, que denota responsabilidade para compromissos a ser corretos e fiéis. Então, como ser fiéis ao nosso Deus em tempos difíceis? Eu farei a leitura apenas de algumas porções, e eu queria começar observando justamente os versículos de 1 a 2. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Coisa que é interessante observarmos até esse momento histórico é justamente como as coisas foram acontecendo. E lembremos que o reino de Israel, obviamente depois do período judaico, dos juízes, passaram então a existir leis, ou reis, levantaram reis, os reinos foram divididos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte primeiramente foi levado ao cativeiro e por último foi o reino do sul. E o reino do sul também foi levado em etapas. E a primeira etapa foi levado justamente os príncipes, os nobres, entre eles Daniel e seus amigos. E Daniel faz questão em registrar, em meio a esse momento turbulento que eles viviam, justamente de serem levados cativos, ou seja, como escravos para a Babilônia, que havia um Deus que cuidava tanto de Daniel, seus amigos e daqueles que confiaram em Deus. E esse registro de Daniel justamente mostrava isso, o quanto vale a pena confiar em Deus, seja qual for a situação ou a circunstância, porque Deus age, seja em meio ao exílio, seja em meio à pandemia. E quando nós observamos apenas o nosso momento, os dados que eu tenho de hoje de manhã cedo, nós chegamos já a 98 casos aqui em Medianeira. Já tem pessoas já utilizando leitos do nosso hospital, que até então, até alguns dias, não havia ocupação. Alguns já estão buscando vagas na UTI e, na verdade, em Cascavel já se tem notícias que já não existem mais vagas disponíveis. E é interessante porque até alguns dias atrás nós lidávamos com algumas dezenas, poucas dezenas de números infectados. E o que nós vemos agora é que esse número está multiplicando e a tendência, obviamente, é multiplicar cada vez mais. E também não tínhamos como esperar outra coisa.
curso natural dessa infecção é multiplicação. E o que esperamos é que Deus não permita que em meio a essa multiplicação haja óbitos. O nosso desejo é que esses que sejam infectados possam também se recuperar e continuar justamente a vida. Mas se por um momento nós olharmos para o Covid, ou para a situação que nós vivemos, já é preocupante a nós. Quando nós olhamos o cenário como um todo, nós vivemos também num período como o de Daniel e seus amigos. Quando observamos o nosso governo, vemos um descompasso entre as ordens de legislar ou até mesmo de governar o país como um todo. Vemos muitos interesses envolvidos. Vemos homens que aproveitaram do momento da corrupção em todos os aspectos e graus para aproveitar da pandemia para tirar proveito para si, até mesmo visando as próximas eleições. Vemos um congresso, um governo, um de cada lado, puxando cada um para o seu lado, buscando justamente aquilo que é próprio para si, para a sua notoriedade. Vemos o judiciário complicado também, com as suas ações unilaterais, buscando seus interesses, defendendo o seu grupo. Vivemos em dias onde nós temos uma indústria já quase comprometida em alguns estados, e os seus efeitos batendo a porta a cada dia. Todo esse cenário, na verdade, ele é terrível, porque mostra justamente o mundo, obviamente não igual ao da Babilônia, mas parecido com aquilo que Daniel e seus amigos estavam vendo. Tudo, por um momento, parece que vai se desmoronando diante deles. E quando nós falamos de judiciário, governo federal, estadual, e enfim, assim por diante, parece algo terrível, porque lembrando esses homens, a gente já aponta o dedo e já tem uma resposta na língua para dar o comportamento deles. Mas como é incrível também que nós precisamos, às vezes, só de uma oportunidade para mostrar o quanto o nosso coração é corrupto. Alguns dados mostram, por exemplo, que até o último dia 12 de junho, 40 mil pessoas, ou brasileiros, tiveram que devolver o seu auxílio emergencial. Porque muitos deles não tinham direito algum. E entre eles, prefeitos, vereadores, homens públicos. E, obviamente, houve falhas no sistema. Mas houve pessoas que, ao mesmo tempo que em meio a essa falha, não reclamaram aquilo que não era deles, ou não anunciaram, ou não tentaram, obviamente, fazer um estorno daquilo que receberam. Continuou se nada tivesse acontecido. O que nós precisamos em tempos difíceis, a sermos fiéis, observando os primeiros versículos, é lembrar quem governa a nossa história. E o intento de Daniel é justamente isso, é mostrar que tem um Deus soberano que governa, mesmo que nós não percebamos. Você vai ver o livro de Daniel, obviamente, você vai ver Deus agindo. Mas tem alguns momentos que Deus não abre ou rasga o céu e mostra, olha, eu estou aqui. Mas em momento algum, dá para deixar desapercebido que Deus estava e agindo de forma graciosa com o seu povo. Como observamos, no terceiro ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor veio, mais ou menos no ano 609, e esse rei da Babilônia veio e cercou Jerusalém, sitiou aqueles muros impenetráveis, tanto os muros naturais, as muralhas das rochas, já que Jerusalém ficava no alto, no monte, e também as muralhas construídas ao redor de Jerusalém. Mas ao mesmo tempo que isso é uma bela de uma defesa, quando você corta suprimentos para que não chegue à cidade, chega um momento que não tem como resistir. Ainda mais quando nós olhamos, por exemplo, para o contexto onde que Abacuque registra quem era esse povo, os caldeus. E observando rapidamente o capítulo 1 de Abacuque, Abacuque começa a perguntar para Deus o que estava acontecendo, porque ele via justamente um reino inimigo invadindo o seu povo e destruindo a sua nação. E não apenas Jerusalém ou Israel, todos os povos, a Babilônia era o maior império daquele momento. E Abacuque diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e todos os seus grandes presos com grilhões? Também tu, Nínive, serás embriagada, e me fazes ver a opressão, pois a destruíça e a violência estão diante de mim, e há contendas e litígio, o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Observa o que estava acontecendo no período de Abacuque. Um mundo corrupto, não apenas dos reis de Israel, mas até mesmo os levitas, os religiosos, os sacerdotes, totalmente maculando aquilo que Deus tinha colocado como ordem. Mas a pergunta é: como que Deus age com o seu povo?
como que Deus estava agindo justamente com o povo de Israel. E daí vem o verso 5, que é a resposta de Deus. Vende entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Ou seja, Deus está falando assim, fiquem abismados, estarrecidos. Vocês não têm noção o que eu vou permitir que aconteça com o povo, com vocês, porque vocês me abandonaram. E ele continua, pois eis que suscita os caldeus, uma nação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, eles criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Assim os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipitam a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, e eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto de seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras as tomam. E então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Observe que agora Deus está lembrando para Abacuque que Deus usaria um povo que era iníquo, que era totalmente terrível no seu proceder, mau, para trazer disciplina ao seu próprio povo. Mas uma coisa que os caldeus e até mesmo Nabucodonosor, a Babilônia, não estava percebendo, é que não era o seu poder que fazia trazer vitória sobre as outras nações. Não era simplesmente o rei Nabucodonosor da Babilônia que veio, cercou Jerusalém e levou Joaquim. Como observamos no verso 2, diz que o Senhor lhe entregou nas mãos. Ou seja, tudo isso fazia parte de um plano maior de Deus para que Jerusalém também fosse levado cativa. Ela, os seus moradores, os reis, e observe, havia uma arrogância enorme dos reis dos caldeus. E tanto é que na verdade o que percebemos que esse reino quase que invencível, ele tinha um próprio Deus que era eles mesmos, ou o seu poder nas batalhas, sempre à frente, sempre mais velozes. Como ele diz, eles arredavam os seus moradores como areia, pilhavam cidades todas, eles venciam, sempre vencedores. Mas o que Daniel sabe é que há um Deus que governa a história, até mesmo permitindo, por exemplo, que reinos como esse pudessem usar das suas forças, das suas táticas políticas ou militares, para que Deus pudesse ser manifesto. E uma coisa que nós podemos perguntar é por que aquele grupo de pessoas foi levado cativo? Por que Jerusalém foi levada a uma outra nação? Por que eles foram destruídos? Por que o templo do Senhor, um sinal da glória do próprio Deus, por que eles foram levados para um outro país? E até mesmo os utensílios do templo, toda aquela riqueza maravilhosa, tanto da arquitetura quanto do ouro mesmo, foi levado ao deus Bel. E a resposta é muito simples. Deus havia de muitas vezes, de muitas maneiras, falado sobre a sua disciplina que viria sobre o seu povo se eles não se voltassem a Deus. O seu povo estava totalmente rebelde, não dava mais ouvidos ao Senhor. E Deus estava insistindo nessa anunciação. Isaías, principalmente Jeremias, falava sobre a necessidade de voltar o seu coração a Deus. Mas o que nós não vemos é justamente arrependimento verdadeiro. Não houve mudança no seu caráter. Por mais que o reino de Judá aqui fosse um reino que viveu de uma forma mais adequada àquilo que Deus requeria. Mas como vemos, o próprio rei Joaquim foi um rei que na verdade não viveu segundo o coração de Deus. Com tudo isso, Deus estava disciplinando seu povo pela sua idolatria, pela sua rebeldia. Mas isso não era algo que estava longe de Deus. Deus estava agindo no meio da sua história e mostrando para Daniel e seus amigos que em meio às dificuldades, Deus sempre está presente. Em meio às dificuldades, é Deus quem dirige soberanamente a história. Mesmo que alguns homens, olhando para si mesmos, acham que eles têm todo o poder. Mas na verdade o que vemos aqui é Deus usando um rei ímpio para disciplinar o seu próprio povo. Heber Campos diz: a justiça revida, o amor disciplina. A justiça é sem misericórdia, o amor é acompanhado de misericórdia. E nós vemos essas duas realidades na pessoa de Deus.
Deus, na pessoa do seu Filho, Ele aplicou a justiça sem misericórdia. Deus o esmagou na cruz. Ao mesmo tempo que nós vemos a misericórdia, esse amor de Deus sendo ministrado em nossas vidas. Por mais que as duas coisas não se excluem, todavia, justiça e amor na mesma pessoa são excludentes. Ao mesmo tempo que Cristo recebeu toda a ira de Deus sobre Ele, nós recebemos a disciplina para sermos tratados por Deus, e isso é um ato de misericórdia de Deus. Por isso, aqueles a quem ama o Senhor, aqueles a quem o Senhor ama, Ele não revida com a sua justiça, mas Ele disciplina como prova do seu grande amor. O juízo de Deus sempre esteve presente, e graças a Deus que Ele não coloca toda a sua ira, a sua justiça sobre a nossa vida, mas Ele lança a sua justiça sobre a pessoa de Cristo, ou lançou lá na cruz sobre Ele, para que nós pudéssemos justamente provar do seu amor. Mas é interessante perceber que a disciplina de Deus é um ato de misericórdia, e percebemos que, como um ato de misericórdia, Deus trata justamente nas nossas feridas. E Hernandes Dias Lopes diz: os filhos são disciplinados, os bastardos não. E a pergunta às vezes é: por que Deus nos disciplina? Por que Deus trata conosco? Se tiver 10 pessoas junto conosco e nós fazemos algo errado, por que Deus deixa as 10 passarem impune e Ele vai justamente tocar em nós? É porque nós somos filhos. Deus, Ele tem um compromisso com você, e Ele, como Pai zeloso e que ama você e que é soberano sobre todas as coisas, Ele vai agir na tua vida para corrigir você. Por isso, Hernandes diz: a disciplina é um ato de amor, ainda que ministrada com lágrimas. Qual é o pai que bate com satisfação no seu filho para corrigi-lo, usando a vara, conversando com seu filho? Qual é o pai que tem prazer em fazer isso? O pai pode até fazer isso, e pode até por um momento mostrar até mesmo que aquilo, ele está indiferente até mesmo, ou frio, ao executar uma disciplina ao seu filho, ou de tirar algo de valor dele. Mas lá no fundo o pai sente quando o filho entende que ele errou mesmo e que ele precisa ser transformado. E até mesmo quando o filho não entende que ele errou e o pai percebe que ele está cego naquele comportamento, dói por dentro. Mas por mais que doa, o que Hernandes nos lembra, que a ação divina contra nós, Deus, por nos amar, Ele vai agir mesmo que nós venhamos a sofrer. E o sofrimento aqui era mais ou menos 70 anos. Não foram um dia, ou 2, ou uma semana, como nós falamos para os nossos filhos. Foram 70 anos. E a pergunta é: Deus é injusto? De forma alguma. Deus, assim como nós avisamos e alertamos: olha, mude seu comportamento, se volte a mim, não ande segundo seus ideais, não olhe para as outras nações, para os deuses das outras nações, porque eu sou Deus verdadeiro, eu tenho um compromisso, uma aliança com você. E Deus soberanamente vai agir de forma que a sua fidelidade seja demonstrada na nossa vida, até mesmo em tempos difíceis. Observando, ou a continuação do texto, no capítulo, verso 3 a 14, nos relata então o que aconteceu naquela circunstância onde eles foram levados para a Babilônia. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei uma ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E assim foram mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a de Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Até aqui, de momento. É interessante perceber que Daniel não era alguém já adulto, maduro. Possivelmente um adolescente nos seus 14, 16, 17 anos.
Mas era interessante perceber o comprometimento que ele tinha antes de qualquer coisa com Deus. E é claro, e obviamente muito profunda essa resolução dele, mas o que fez ele manter-se e lutar para que a sua identidade não fosse apagada lá na Babilônia, era justamente entender que Deus tinha um compromisso com a vida dele, e ele para com Deus. E que Deus não mudou o Deus que ele era, mesmo em terra estrangeira, mesmo havendo templo para eles adorarem a Deus. O que o Daniel, na verdade, mostra é justamente que ele tinha sua mentalidade formada e formatada segundo Deus. E a pergunta, como é que ele poderia ter essa firmeza, esse aprofundamento quanto à sua vida espiritual? É simples, ele conhecia o próprio Deus. Aquilo que era lhe dado a conhecer das Escrituras era algo que ele tinha na sua mente de forma muito clara. E tanto é, quando observamos o livro como um todo, é claro observar, por exemplo, a forma com que Daniel ora a Deus, reconhecendo Ele como Deus soberano, entendendo que Ele e o seu povo pecaram, e Ele se diz, a nossa não resta corar de vergonha. Era esse Deus que agia fechando boca de leões, permitindo que seus amigos entrassem numa fornalha e não fossem exterminados. Por que tamanha confiança? Porque eles tinham vida com esse Deus, sabiam do compromisso que haviam com Deus. Eles eram um povo de Deus, tinham uma identidade a não ser de forma alguma destruída, por mais que algumas coisas aconteceram. Reverendo Mauro Meinzer diz que, quando pensamos na pátria educadora do período do PT, de alguns anos atrás, diz assim que possivelmente foi inspirada no governo babilônico, mas ainda assim era fichinha, perto daquilo que o rei da Babilônia tentou colocar de forma muito simpática. Como lemos em Abacuque, o que nós vemos daquele povo caldeu, daquele povo babilônico, era um povo justamente sanguinário. E não estava preocupado em preservar vidas. Ele matava homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, na barriga ainda. Mas ao mesmo tempo que você vê aquele cenário de destruição, de desolação, você vê agora um reinado que abraça. O rei, na verdade, ele manda chamar os nobres, os reis, entre eles Daniel e seus amigos, e passa a ter um tratamento especial. Comer da comida do rei, beber do vinho do rei, estudar na faculdade da Babilônia. E Mauro Meinzer diz que justamente esse projeto é interessante, porque era ensino gratuito, tinha um nome social mudado, como hoje também se tem nas universidades, não apenas na universidade, mas no Brasil como um todo. Você poder ser chamado daquilo que você quer, pode ser chamado de Carlos ou Carlas. Tinha comida de graça, e não qualquer comida, não era um RU que alguns reclamam, mas era comida de primeira, a mesma que o rei comia, o vinho que o rei bebia, e também vemos aos poucos a destruição de valores. E na mentalidade de Nabucodonosor, até mesmo do comunismo e do socialismo, a ideia é isso, não é mais aquela ruptura a todo custo com armas, com empunhadura de força. Como que se age hoje nos nossos dias? A mente. E é por isso que as universidades são cheias de pessoas que lutam por ideais que eles nem sabem o que é. Quantas vezes você vê reportagens, por exemplo, nas passeatas, eles levantando suas bandeiras, seus cartazes, defendendo uma ideia, e alguém pergunta assim, viu, por que você está defendendo isso? Ah, eu não sei, eu sou junto com os demais. Ah, o meu professor disse que eu deveria fazer isso, o meu colega me chamou para estar nesse lugar, estou com a minha namorada. Nem sabe o que está defendendo. E vivemos em dia assim que a nossa identidade tende a ser justamente apagada. E qual o objetivo de apagar a identidade? Um povo sem identidade não tem nada. A minha sogra ainda brinca com os meus filhos, né? Ontem a minha filha quis corrigir ela, e ela falou assim, então tá bom, então fala essa palavra em alemão. Ela tem uma identidade, e que está gravada, e que ela tenta manter a todo custo. Assim também Daniel estava diante de uma situação onde que as coisas começaram a mudar. Ou seja, lá na Babilônia, estavam dando agora ensinamento dos caldeus, cultura dos caldeus, a religião dos caldeus, os deuses dos caldeus, os princípios dos caldeus, e foram mudando, tanto é que a língua deixou de ser o hebraico para ser o aramaico. E a tentativa de Nabucodonosor é justamente formatar aqueles jovens sábios, inteligentes, para serem ainda mais inteligentes. Mas uma coisa que Daniel percebeu é que todo aquele incentivo era uma forma de eles esquecerem quem eles eram, como povo de Deus, como identidade, como forma de agradecer ou de cultuar esse Deus.
Vemos a cultura sendo modificada, a língua sendo modificada e vemos também os nomes. De Daniel, que significa príncipe ou juiz de Deus, para Beltesazar, que na língua babilônica significa príncipe de Bel, que era o principal deus dos babilônicos. Ananias significa misericórdia de Jeová, a misericórdia do nosso Deus, e foi dado a Sadraque, possivelmente significa ordem de Acu, que era o deus da lua dos babilônicos. A Misael, que é quem é como nosso Deus, ou quem é como Deus, foi dado o nome de Mesaque, que significa quem é como Acu. E Azarias, que significa a quem Jeová ajuda, ou Jeová ajudará, foi dado o nome de Nego, o servo de Nebo, que também era um dos deuses babilônicos. Perceba que, de uma forma muito sutil, ele fala assim, mas qual o problema de mudar o nome? Mas a questão era o significado. Todos os nomes judeus estavam relacionados ao seu nascimento, aquilo que era projetado. Lembramos de Abraão, pai de uma grande nação, uma grande descendência. O Jacó, usurpador, nasceu grudado no pé do seu irmão. Todos esses nomes estavam revelados ou associados à ação do próprio Deus para com aquelas pessoas. E o que se dava a fazer agora, e durante 70 anos, era não mais chamar por Daniel, ou Ananias, ou Misael, era ser chamado justamente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso um dia é uma coisa, mas chama isso por décadas para ver se você também não esquece princípios e valores. Não era apenas valores, mas era a própria religião dos israelitas. E junto com isso vemos que até mesmo a dieta recomendada pelo rei tinha também essa ideia de utilizar daqueles alimentos, e vinho geralmente era atribuído a esses deuses como uma forma deles também desonrarem o próprio Deus. Os alimentos, como a carne de porco, por exemplo, também eram dos objetos a qual Deus proibiu que comessem. E aqueles homens queriam aos poucos mudar o coração daqueles jovens. O que nós aprendemos com isso? Que não existe neutralidade na nossa vida. Algumas coisas a gente pode até fazer concessões, mas outras nós não podemos abrir mão de forma alguma. Eu diria que as concessões que nós fazemos é como se fosse aquela gordura que você come com tanto gosto no teu churrasco, na tua carne assada. Mas você não percebe, até o dia começa a dar alguns problemas. E quando você vê é porque está cheio de placas as tuas artérias, as tuas veias, os teus vasos, e porque a coisa está feia. Assim também nós somos tendenciosos a lidar com essas situações, falar assim, não tem problema, eu me domino, isso não vai me influenciar, mas influencia. Vemos, por exemplo, eu vi uma reportagem sobre as câmeras de monitoramento na China, aquelas coisas que vemos no Brasil hoje de reconhecimento facial, até mesmo nos filmes da Missão Impossível lá, aquilo é fichinha. Existe hoje, é o país mais monitorado do mundo. E eles conseguem saber onde são todas as pessoas, só por imagem de rosto, ou pelo celular que eles carregam no bolso, que dá a identificação, a via GPS de onde eles estão. E nos últimos meses temos visto quase que semanalmente a Starlink, o grupo do Musk, enviando dezenas de satélites para percorrer o nosso globo, para dar, segundo ele, justamente uma cobertura global de internet. E pode ser algo muito bom. Mas já para eu pensar que isso um dia pode voltar contra nós? Hoje, sem monitoramento em larga escala, é possível saber onde você está, o que você fez antes de ir para cá, onde você passou, com quem que você esteve, só por causa do teu celular que está na sua mão. Você imagine quando essas tecnologias, elas aumentarem. Como será para nós falarmos que fomos à igreja? Ou se alguém proibirmos de nos reunirmos para adorar a Deus, e as pessoas falam assim, você estava falando de tal, falando de tal, falando de tal, naquele horário. E de repente, pelas nossas vidas, até percebeu o que estávamos fazendo naquele momento. E muitas coisas passam desapercebidos. E pode ser que isso não tenha nada a ver. Mas quando pensamos no sistema corrupto desse mundo, a qual o Apocalipse chama de Babilônia também, não é de se esperar. Ao mesmo tempo, lembramos que nós somos influenciados todos os dias por todos os tipos de culturas, religiões. Quanto do inglês ou da América está em nós hoje? A maioria das nossas palavras que utilizamos tem uma conotação da língua inglesa. E nós usamos como normal, lockdown. Perceba como isso vai influenciando a nossa vida e nós vivemos
como às vezes aquele povo consumista, vivendo em busca de valores, trabalhando 10 a 12 horas por dia, como algo normal. E nós vamos recebendo isso e nós vamos justamente absorvendo essas ideias. Imagine se você vivesse 70 anos lá nos Estados Unidos, se você não teria muito deles, ou dos hábitos que hoje de repente você até repreende, ou você acha que é repreensível. Mas perceba que, seja na área da nossa vida privada ou pública, nós temos a tendência de nos envolver com essas situações e achar que está tudo normal. Paulo Júnior fala sobre o namoro, e ele fala assim, bom, quando perguntaram para mim, perguntando a respeito do namoro, ele falou assim, qual o dia do casamento? E daí o casal namorado falou, como assim qual o dia do casamento? Ele falou assim, primeiro que namoro não existe na Bíblia. E na verdade para nós o namoro já é uma anunciação daquilo que virá, que é o casamento. Então quem começa a namorar pensando justamente no futuro. Aquele que namora simplesmente por namorar não tem princípios, então no final das contas vira apenas uma fornicação. Seja pelo ato, que às vezes acontece, muitas vezes acontece, ou por aquilo que está na mente e no coração. Isso não é bom para nós. E quando nós vamos mais a fundo, ou trazemos de uma forma mais libertina, então a ideia, por exemplo, do ficar ainda então nem se fala. Mas as ideologias, os ismos, vivemos justamente com essa ideia do feminismo, homossexualismo, marxismo, comunismo, consumismo, tudo ismos, e às vezes nós não esquecemos de Deus, que é o principal, e a nossa identidade aos poucos ela vai sendo apagada e moldada a esse sistema. E é por isso que Paulo diz, não nos amoldemos com esse mundo, mas transformai-vos para aquilo que começa a nossa mente, pelo pensar. Porque esses homens, ou esses jovens, eram justamente firmados em Deus, porque eles conheciam a Deus, o pensamento deles não permitiam que eles fossem moldados para aquela cultura que era posta em larga escala a eles. E é por isso que nós precisamos sim, lutar contra aquilo que vai contra os nossos princípios. Falando apenas do marxismo e comunismo, por exemplo, eles são totalmente os nossos valores cristãos. Família, por exemplo. Como que nós podemos aceitar essas coisas? Como que nós podemos conviver com isso como se não fosse nada normal? E entenda, isso é como aquela gordurinha, como a Europa vive hoje. A Europa abriu a porta para o mundo islâmico, permitiu que a sua cultura fosse moldada segundo o mundo islâmico, e a hora que eles têm o mundo islâmico dominando a Europa sem que eles percebessem. E perceba que a cultura islâmica qual é? Você vai ter muitos filhos, uma mãe, uma mulher, que na verdade não é apenas uma mulher, são muitas mulheres que fazem parte da mesma família, tem de 4 a 5 filhos. Então se o islâmico ele tem 3 mulheres, são 15. E quanto é o número de franceses? 1 por casal, ou menos que isso. Então é uma questão de tempo, eles não precisam brigar para conquistar toda a Europa. É simplesmente deixar o curso desse mundo seguir. Mas entenda que na nossa vida, de uma forma menor, uma esfera menor, também acontece quando nós vamos deixando ou dando brecha para que essas coisas possam influenciar a nossa vida. O que nós percebemos é que Daniel não deixou se influenciar. Por mais que ele foi obrigado a estudar a língua, ter seu nome mudado, até mesmo de comer as finas iguarias, ser uma coisa que ele fez ou que ele decidiu, que era não se contaminar com aquela comida. Então ele vai pedir sim para o chefe dos eunucos para que não permitisse que ele comesse a mesma comida. Mas isso, segundo o próprio chefe dos eunucos, diz que era um problema, porque agora quem estaria com o pescoço na ponta era justamente o chefe dos eunucos. Mas percebe que quando nós nos levantamos a favor daquilo que é a vontade de Deus, mesmo que nós percamos e eu não dê certo, mas entenda, tem um Deus que trabalha a nosso favor. O verso 9, ele faz todo sentido a todo esse enredo que vai acontecer a partir de então. Por que Daniel achou graça diante daqueles que estavam diante dele? Porque como diz o verso 9, Deus concedeu misericórdia a Daniel. Deus age graciosamente quando nós tomamos posição. Não existe neutralidade. Ou somos de Deus, ou temos a sua identidade, ou nós não temos a identidade de Deus, temos a do mundo. E é por isso que essa influência de Daniel, obviamente,
firmada nesse Deus, e eu imagino que antes dele falar com o chefe dos eunucos, ele deve ter orado muito a Deus. Deus, por favor, por misericórdia, não quero te entristecer. Deus, me dê uma ideia, o que eu posso fazer para não entristecer o Senhor, para ser fiel ao Senhor. E vemos que a misericórdia não foi apenas ao chefe dos eunucos, mas o chefe da cozinha. O cozinheiro-chefe atendeu o pedido, obviamente, após haver argumentação. Não foi algo fácil. Mas Daniel falou, faça um teste. Apenas faça um teste. Vamos ver se em 10 dias como estamos. Se nós estivermos com o nosso rosto desfalecido, tudo bem. Vamos comer as finas iguarias do rei. Mas se não, nos dê legumes e água para beber. Eu vou correr um pouco o texto aqui. Diz um verso, então, 15, que no fim de 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. A pergunta, qual era o problema daquela comida? Aquela comida poderia aos poucos fazer eles perder a noção da santidade de Deus. Comida oferecida a ídolos, comidas que Deus colocava como impuras. Qual era o problema de beber o vinho? Eram jovens, todos os dias bebendo vinho, que poderia passar pela cabeça daqueles jovens, o quanto seu coração poderia ser roubado. Lembramos que o vinho fazia parte da dieta judaica, não era algo totalmente absurdo, não, fazia parte. Mas aquele vinho podia entorpecer a mente, ou embriagar-se, que Paulo diz. Por isso Daniel resolveu firmemente. Eu convido você, da mesma forma, a tomar resoluções quanto à sua vida. Decida por Cristo, decida viver com Ele, mas entenda que sem conhecimento de Deus é impossível nós vivermos uma vida de decisão para com Deus. Como entendermos o mundo que está à nossa volta, os seus ataques, as suas indiretas ou as suas diretas quanto à nossa vida? Quando nós olhamos, observamos as Escrituras e vemos aquilo que é a vontade de Deus. Por isso, ser fiel em tempos difíceis é não permitir que a nossa identidade seja apagada, mas também é viver em tempos que nós sejamos perseguidos ou não, mudados as nossas referências ou não, os nossos valores não saem. Quando pensamos em família, por exemplo, percebemos que quando perdemos a noção de família, nós perdemos tudo. E o que tem sido pregado hoje em relação à família? Não existe mais a família. A sua família é chamada hoje de família tradicional, pai, mãe e filhos. Mas na verdade a definição de família é essa mesmo, pai, mãe e filhos. O resto é uma tentativa humana de tentar quebrar aquilo que Deus colocou como sagrado. E é por isso que a nossa luta tem que ser diariamente travada. E às vezes o que nós precisamos observar é que nós estamos em meio a essa luta e não percebemos. Mas em terceiro e último lugar, ser fiel em tempos difíceis é entender que Deus agracia os seus para que o seu nome seja exaltado. Eu quero ler apenas os versos 17 em diante. Então, após aquele período de alimentação diferenciada, com legumes e água, frutas, diz o verso 17, ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. E então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e por isso passaram a servir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Perceba que parece por um momento essas decisões que são arriscadas e que implicariam em outras coisas, até mesmo perder a sua vida, parece que no momento não tinham valor, mas tinha. Parece que Deus não estava vendo a angústia daqueles homens, a sua luta diária, mas Deus estava. Como aqueles homens, aqueles jovens ficaram mais robustos comendo apenas verdura e legumes, sem comer uma carne assada, um peixe assado, proteína?
não tenha dúvidas que Deus agiu de forma graciosa, não apenas a questão física, mas também intelectual daqueles jovens. E como vemos de forma muito clara, a esses 4 Deus deu conhecimento e inteligência, a ponto que eram mais doutos que os outros. Homens jovens, mas homens comprometidos com Deus. O que vemos agora é que Deus, Ele nunca abandona os seus. Deus não abandona e, na verdade, Ele honra e move o coração de quem quer que seja para que os seus sejam abençoados. E nesse momento o que vemos até então é que a Babilônia foi utilizada para trazer disciplina ao seu povo. Mas também eles foram usados para agora ser bênção na vida de Daniel e seus amigos, porque Daniel e seus amigos continuam, na verdade, exercendo influência no reino. Tanto é que todo o período que Daniel está aqui no cativeiro, ele está o quê? É um homem à frente, influente. E nossos dias falar, por exemplo, da política, como pensar de repente que Deus possa levantar um Carlos ou um André para ser um político, um governador, um presidente, um senador? Já cria dentro de nós uma desesperança, fala assim, porque vão corromper eles. Mas Deus chamou José, Deus chamou Daniel, Deus chamou Abraham Kuyper e tantos outros homens, principalmente nos Estados Unidos, presidentes que seguiam a fé cristã e fizeram seus governos de forma impecável. Deus nos chama para onde estivermos, justamente trazer influência ao nosso meio e não o contrário. O que percebemos é que Daniel conseguiu influenciar o chefe dos eunucos, o cozinheiro-chefe, até mesmo o coração do rei. Pouco a pouco vai se dobrando diante desse Deus de Israel, porque ele percebia que havia algo diferente com esses jovens, e era o próprio Deus. A pergunta que eu faço, que influência tem feito no seu meio? Como Deus é manifesto na sua vida? Não era apenas um governo a qual esses jovens estiveram à frente, mas era o princípio até mesmo quando decretos saíam e falavam assim, é proibido orar ao rei de Israel, a não ser o próprio rei físico. Eles estavam com seus joelhos dobrados, virados para Jerusalém, orando a Deus, até mesmo com as janelas escancaradas, porque tinham um compromisso com Deus acima de tudo. E quem foi à frente? Quem impediu a morte deles? O mesmo Deus, fiel em todo o tempo. Mas lembremos, mesmo que Deus deixe ou permita que a morte venha, como chegou a Jeremias, por exemplo, ou a Paulo, ou a Pedro, a tantos outros homens de Deus, a sua fidelidade não deixou de ser evidenciada. Mauro Meister, ele lembra uma coisa importante. Qual a influência que Daniel deixou para aquele povo caldeu? Para os babilônicos, para os medos persas, para os gregos, para os romanos. Parece por um momento ele esteve ali, ele teve sua participação no reino da Babilônia e depois saiu de cena e nunca mais teve influência. Mas um estudo interessante é pensar quando lembramos da vida de Cristo, do nascimento de Cristo. Quem vem visitar Jesus do Oriente? 3 reis magos, ou 3 sábios que estudavam justamente os astros. E por que eles sabiam que em Belém havia um sinal que quando aquela estrela brilhasse, eles deveriam ir lá porque o Messias havia chegado? É porque possivelmente os ensinos, os escritos de Daniel foram deixados lá e aqueles sábios ouviram de Daniel, possivelmente, a respeito do Messias que viria, assim como vemos na própria escrita de Daniel, no seu livro. Anunciações quanto ao futuro, como alguns chamam o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele marcou história, seja escrevendo, seja falando, seja administrando. E às vezes pensamos que Deus pode nos agir através da nossa vida apenas quando nós pensamos na ideia de algo extraordinário, ou pela pregação do Evangelho, como evangelista, como um pastor, como missionário. Mas Deus age através da sua vida onde você está, e de repente você nem percebeu o quanto Deus tem te usado para abençoar quem está à sua volta. Então tenha seu coração firmado nesse Deus para que você seja fiel a Ele. Somente isso, porque o resto Ele vai fazer de forma que você vai perceber o quanto Ele age através da sua vida e para a glória dEle mesmo. O que percebemos é que Deus agiu de forma graciosa com aqueles jovens, deu capacitação que a outros Ele não deu, mas para que no final das contas, tanto o reino de Israel, de Judá, pudesse lembrar desse Deus que fez uma promessa, que aquele cativeiro, que aquele tempo difícil tinha um tempo determinado, 70 anos e não mais do que isso, e eles seriam levados novamente para a sua terra natal. Assim também eu quero lembrar para você que os nossos tempos difíceis, eles não são eternos.
quero crer que essa pandemia também não seja eterna. Mas mesmo que nós sejamos assolados com outras coisas até o resto da nossa vida, eu quero lembrar para você que isso é um período de tempo. E nós iremos eternamente com Deus, desfrutando da sua fidelidade eternamente. E de repente o que nós precisamos agora, nesses dias difíceis, é lembrar que existem pessoas que estarão diante de nós com os seus medos, seus tremores, seus temores. Se por um momento para alguns já estavam com medo quando nós ouvimos apenas a ideia de infectados e confirmados no estado de São Paulo, de Minas, do Amazonas, do Rio de Janeiro, Curitiba, depois um pouco mais perto, Cascavel e Foz, e que nós vemos que não é apenas Rio de Janeiro, mas toda a nossa região, Missal, Serranópolis, Matelândia, Céu Azul, todos já estão com seus números crescentes. Quem sabe não será amanhã que você vai ter que testemunhar da fidelidade de Deus para com a tua vida? Será que nesse momento de nós transmitirmos um Deus que é soberano, que governa soberanamente sobre todas as coisas, e nós falarmos, olha, mesmo que isso esteja trazendo medo ao nosso coração, não fugiu do controle de Deus. Em tudo, pelo menos, há uma determinação, uma permissão divina para que até mesmo aquilo que é mal chegue a nós. E por um lado, podia perguntar, Deus mandou a pandemia? Não sei se Ele mandou, mas que Ele permitiu, permitiu. Qual a razão dessa pandemia para nos disciplinar? De repente nós vamos perceber que a nossa vida antes da pandemia era uma, e agora de repente está sendo diferente também. E de repente aquela experiência que Piper diz que nós precisamos viver com a ideia da morte próxima a nós, seja aquilo que nós precisamos para mudar a nova vida, ou termos uma nova vida com Deus. Porque nós vamos acostumando com as situações, mudamos alguns hábitos, mas de repente o principal hábito, que é aquele do nosso coração, ainda continua sem haver mudanças. 3 coisas ficam desse Deus que age em tempos de dificuldade. Deus, Ele comanda o seu povo e o mundo. Se você faz parte do seu povo, tem uma coisa como certeza: você está nas mãos do Deus poderoso que governa todo o universo e que sustenta o universo, mais do que os homens e mais daquilo que a gente possa imaginar. Se Deus comanda esse universo como nós cremos, lembre-se que tudo tem um plano, tudo está debaixo do projeto divino, nada foge. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou, Deus não foi pego de surpresa quando seu filho morreu, Deus não foi pego de surpresa em momento algum e nem mesmo agora. Há um plano divino que foi estipulado antes que houvesse mundo e de redenção também para que Ele confia nele. E uma coisa que devemos lembrar é que a salvação veio por meio de juízo. Para Nínive, por exemplo, ou para a Babilônia, para que aquelas pessoas, até o povo judeu, pudesse lembrar-se de Deus, o juízo aplicado à disciplina fez com que o seu coração se voltasse a Deus. Para que a salvação em Cristo pudesse ser efetivada em nossa vida, houve a necessidade da aplicação do juízo sobre Cristo para que a salvação pudesse chegar até nós. E eu pergunto, Deus deixou de ser fiel em toda a história? Nunca deixou e não deixará. Então viva uma vida de fidelidade. Você pode achar que você vai falhar, e você vai. Mas lembre-se que a busca por essa fidelidade é justamente firmada num Deus que permanece fiel e que nos faz ser fiel a Ele mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Queria convidar você a ter um momento de oração silenciosa. E que esse momento fosse de clamor pelas nossas vidas, mas também um momento de intercessão. Eu queria que você pudesse lembrar das pessoas que você conhece, sejam elas acometidas de algum tipo de enfermidade ou não. Ore para que elas possam passar a colocar sua confiança totalmente na pessoa de Cristo. Mas de repente isso serve para você também. Como está a sua confiança nesse poder gracioso do nosso Deus? Será que estamos vivendo com ansiedade nesses últimos dias? Lembre-se que a ansiedade, ela justamente é uma forma de nós mostrarmos que nós estamos duvidando daquilo que Deus pode fazer. Ao invés de ansiosos, Paulo diz, devemos estar firmados ou alicerçados em oração, com súplicas, com ações de graças. Deus bendito, nós bendizemos o Teu santo e glorioso nome,
Porque teu nome, ó Deus, é acima de todo nome. Não existe nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nome tão poderoso, Deus, que tem controle sobre a natureza, sobre os astros, sobre a lei, sobre as nossas vidas. Não existe Deus como o Senhor coloca reis e tira reis, e usa reis para que a sua vontade seja estabelecida. E Deus, nós diante do Senhor, nós não somos nada. Somos dependentes, somos pequenos, frágeis, ou como a tua palavra diz, somos um vermezinho apenas, somos como o pó fino numa balança, ou menos ainda, somos apenas como vácuo que não é nada. Por isso, ó Deus, venha ao nosso encontro e nos ajude, Deus, a viver uma vida de arrependimento diante do Senhor. A ter aquele momento de cair em si, ó Pai, e perceber que vida temos vivido nesses dias difíceis. Em quem temos posto a nossa confiança? Deus, o que temos feito, já que nós somos justamente o sal dessa terra, que traz a esse mundo tão corrompido a ideia de preservação, ó Deus, de fazer diferença, de anunciar a solução, a esperança que esse mundo tanto precisa. E Pai, nós sabemos que nós não temos sido testemunhas ou mártires do Senhor, nós temos sido infiéis ao Teu chamado, porque o Senhor nos chamou para ser Teus filhos eleitos, com o fim de proclamar as virtudes. Para onde estivermos, ó Deus, indo, ensinar e batizar a respeito da nova vida em Cristo. E Pai, nós queremos fazer discípulos para o Senhor, e sabemos, ó Deus, que nós não precisamos ser um pastor nem um mestre, para discipular alguém. Por isso, Deus, nos ajuda na nossa vida normal, na nossa vida ordinária, a viver uma vida tão intensa com o Senhor que nós tenhamos facilidade em demonstrar Cristo em atitudes simples do nosso dia. Atitudes simples, ó Deus, e verdadeiras que mudam e ecoam para a nossa eternidade, que pertencemos ao Senhor, que temos a identidade contigo. E Pai, nós somos o Teu povo, nós precisamos da Tua muita misericórdia. E Pai, eu clamo tanto, Deus, pelas nossas vidas, pela vida dessa igreja, daqueles que nos acompanham, da nossa cidade, Deus, do país, desse mundo como um todo. Ó Deus, quantas pessoas estão sofrendo nesse momento, Deus, quantas pessoas estão no seu leito já, sem condições de respirar sozinhas. Deus, quantas famílias afastadas dos seus entes queridos e que não poderão vê-los, ó Deus, até que eles se recuperem por completo, ou até mesmo depois, apenas quando eles partirem. Deus, tenha misericórdia, amenize o sofrimento, ó Deus. Traga a esses corações, Deus, refrigério. E nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor permita que essa pandemia ela passe rápido, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, pelo amor do Teu povo, ó Deus, que o Senhor abrevie esses dias maus que temos vividos. E permita, Deus, que nós possamos ver a Tua boa mão, sim, trazendo recuperação, trazendo condições do nosso sistema comportar a demanda necessária, Deus. Por isso nós clamamos, porque dependemos de Ti, porque aos nossos olhos, ó Deus, não existe outro recurso senão o Senhor. Nós sabemos que se o Senhor não agir poderosamente, o sistema vai colapsar, se já não está colapsado. Por isso nós clamamos, ó Deus, ser favorável a nós, pecadores. Por isso, ó Deus, eu peço para aqueles que estão à frente, Deus, os médicos, os enfermeiros, ó Deus, Deus age com graça, protegendo as suas vidas, ó Deus, impedindo que eles também sejam acometidos de enfermidades nesses dias. Dê força, coragem, ó Deus. Pai, permita que os nossos amigos, ó Deus, os nossos munícipes, ó Deus, também possam viver de acordo com aquilo que foi estabelecido como decreto, como uma forma de refrear também esse avanço. Ó Deus, traga a esses corações temor, ó Deus, e tremor. E também nos ajude a nós, ó Deus, a vivermos de forma irrepreensível, para que o Teu nome seja exaltado onde quer que estejamos. Por isso, Deus, nós rogamos, clamando por Tua misericórdia e pela Tua muita graça, para que o Senhor conceda, Deus, favor a nós pecadores, como o Senhor fez na vida do Teu Filho Jesus, quando o Senhor entregou em nosso favor. Pai, nós Te louvamos por isso, e por isso não há como nós não afirmarmos que nós o amamos. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, que as consolações, o cuidado do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe e tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Apenas alguns avisos para os irmãos.